Então, bom dia todas, e hoje só recapitulando então, nós vamos continuar estudando esse livretinho aqui, né? Deixa eu só liberar as meninas aqui de entrar. Vamos continuar estudando esse livro, 12 semanas da Bíblia, 12 semanas estudando 12 mulheres da Bíblia. Eu vou deixar aberto aqui, para que as meninas consigam entrar. Deixa eu ver, liberei a Ju também. Bom dia, Ju, bom dia, Noila. Bom dia. Bom dia, que bom ter vocês aqui, que honra. Alegria é minha. Tava orando, daí eu disse, meu Deus, passou. Né? Vamos começar Bom dia. Só vou dar um cheiro em vocês, que eu tenho um compromisso. Tá ótimo, Ju, Deus abençoe. Lembrei, amém. Estou muito feliz por vocês 5 estarem aqui nessa manhã de terça-feira e nós aproveitando a oportunidade que Jesus tem nos dado, né? Vamos orar? Senhor, Tu que és o meu Deus, Tu que és o meu Senhor, eu quero ser grata nessa manhã e de todo o meu coração te agradecer, Senhor, por cada uma dessas mulheres que aqui estão. Como eu sou agraciada, Senhor, como eu sou abençoada por Ti, de poder, Senhor, falar da Tua palavra para essas 5 mulheres aqui, Jesus. Eu te agradeço, ó Pai, e te peço, Senhor, para que seja, Deus, um momento de conexão muito profunda com o Teu Espírito Santo. Eu não tenho nada para oferecer a elas, mas Tu que vives em mim, Tu tens, Senhor, muita coisa. Tu tens tudo para nos oferecer. E nós estamos com o nosso coração aberto, sedentas e ansiosas por conhecermos, ó Deus, a profundidade das riquezas, do conhecimento e da sabedoria de Deus. Revela a nós, Senhor, através desse estudo da vida de Sara nesse dia. Guarda-nos, ó Pai, e que possamos ser abençoadas em tudo que fizermos e abençoadoras para a glória do Teu nome e do reino dos céus. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, bom dia para quem entrou depois. Quero dizer que eu estou muito, muito, muito feliz por vocês estarem aqui e me sinto muito agraciada pelo Senhor. Então, Pastora, oi? só falar que eu convidei uma amiga minha que mora lá em Florianópolis e eu tô muito feliz que ela tá online aqui, que é a Fabiana. Uhum. Ela participou da semana inteira de oração, semana retrasada. Que legal, fiquei bem feliz. Até teve um dia que eu acabei esquecendo de colocar o link no Zoe Oficial, e ela me chamou, pastora, não teve oração hoje? Muito querida ela. Muito querida. Obrigada, Noila. O reino dos céus, né? Plantando as sementinhas, né? Semendo. Bem assim. Glórias a Deus. Mas olha só, não semana passada, porque era feriado, e eu acho que foi muito importante a gente dar aquele break, porque esses feriados de fevereiro aí, a gente tem que realmente tomar ele, né, que é um feriado, né, para que nós possamos nos lembrar que a nossa família é a nossa maior riqueza, é o que Deus nos deu para nós cuidar e zelar. E enquanto muitas famílias se perdem dentro desse feriado que é tão terrível, né, que nós podemos estar junto com as nossas famílias, ministrando a palavra. Andréia, ministrando a palavra, você pegou a Bíblia para tua família? Tá, eu também peguei a Bíblia, não vou negar, mas ministrando o amor, né, ministrando a comunhão na mesa, né, a comunhão na risada, na conversa, no compartilhar de pensamentos, de ideias. Então, eu falo por mim que foi um feriado, assim, muito gostoso, eu fiz valer aquela terça-feira, né, junto com o meu marido, junto com os nossos filhos, e foi realmente um deleite no meu coração.
Espero que vocês tenham aproveitado também, porque eu estou numa estação na minha vida em que eu tenho valorizado demais, não muito, eu tenho valorizado demais o tempo com as pessoas. E eu queria que vocês aproveitassem cada tempo que vocês têm com as pessoas amadas do coração de vocês, porque a gente não sabe até quando a gente vai estar juntos, e a gente não sabe até quando Deus vai nos oportunizar elas estarem junto conosco, sabe? Essa é uma realidade, tá? Meu Deus, Andréia, você já está começando assim 7 horas da manhã, onde é que vai parar a tua mente hoje? A minha mente vai continuar sendo firmada em Deus através da gratidão. Então, da semana retrasada para cá, Deus tem me despertado para isso. Gratidão e aproveitar o tempo com as pessoas. Aproveite, tá? Não deixa para amanhã. Aproveita hoje. Aproveita agora. Amém? Então, nós vamos começar hoje falando sobre Sara. Na outra semana retrasada, falamos sobre Eva. E eu aprendi muito com Eva, né? Que mulher forte, que mulher que entendeu que ela precisava se dobrar ao Senhor e reconhecer a soberania e o poderio de Deus na vida dela. E hoje nós vamos falar de uma outra mulher que, tão maravilhosa quanto Eva, foi mãe de nações, mãe de multidões, né? Se é que existe essa palavra no plural, porque multidão já é o plural de uma palavra, né? Mas vamos falar que ela é mãe de multidões, porque isso ela só é mãe do mundo inteiro, né? Então, de muitas nações, né? Então, o nome dela é Sara. Sara. E eu quero ler o que está aqui nesse nosso livrinho aqui, ó, tá? Que é a segunda mulher que nós estamos estudando, que é Sara. Então, olha só. Sara, ela teve uma jornada de fé imperfeita. Meu Deus, Andréia, isso mesmo. Sara, que anteriormente foi chamada, ou era chamada de Sarai, né? Seus pais, sua mãe, deu o nome para ela de Sarai. Ela é matriarca de nações. Uma mulher cuja vida foi definida por uma promessa que parecia impossível. A sua história é um misto de fé extraordinária e falhas humanas, com o risco de incredulidade e a tentativa de ajudar a Deus com Agar. Deixa eu só voltar um pedacinho ali, que diz assim, ó, sua história é um misto de fé extraordinária. E é sim. Se hoje Deus chegasse e dissesse para você, você não tem filhos, minha querida filha, mas eu vou te dar, perto dos teus 90. Eu acho que eu não ia dar uma risadinha que nem Sara, eu ia dar uma gargalhada. Eu ia, tipo, essa risada assim, meio de nervosa, né? Tipo, sério, Deus. 90 anos eu quero estar deitada nas paias boas. Eu não vou querer ter filho aos 90 anos, né? Mas tá ali algo que nós vamos falar sobre hoje. E falhas humanas, né? Ou seja, isso daqui não é mera coincidência, né? Somos todas, quando estamos em Deus, um misto de fé extraordinária, porque ela vem do próprio Espírito Santo, e sim, de falhas humanas. Por quê? Porque a falha, ela faz parte da característica humana, ela nos faz crescer, né? Como o riso da incredulidade e a tentativa de ajudar Deus com Agar. Ela nos mostra que a fé não exige perfeição, mas sim persistência. E eu ouso colocar aqui algo mais que eu acabei esquecendo, não só persistência, mas nós precisamos ter confiança em Deus. Para se ter fé, precisamos antes confiar em Deus. Porque se eu não confiar em Deus, a fé ela não cresce em mim. Porque a fé, ela é o objeto de algo que não vemos, mas que cremos. Então, a crença em Deus vem antes da atitude de fé, entenderam? Então, tá aí hoje uma chave muito importante, já agora aqui na nossa introdução, para que você possa ter fé em Deus. Primeiro, ele vai gerar intimidade com você, porque nós não podemos confiar em quem nós não temos intimidade. A intimidade vem antes da fé. Então, ele nos lembra que a fé não exige perfeição, mas persistência e antes a confiança, intimidade com Deus. Deus é fiel para cumprir suas promessas, mesmo quando duvidamos ou tentamos controlar o processo.
Então, essa é a introdução aqui do que hoje nós vamos ver. André, o que você está lendo, as meninas que entraram agora? É esse livretinho aqui, ó, tá? 12 semanas estudando 12 mulheres da Bíblia, da mentoria Zoe, tá? Que eu construí. E você pode também adquirir, só depois me chama, que eu acho que eu tenho 4 ou 5 a pronta entrega agora, tá? E as meninas que fizeram o Zoe Pleno ano passado, elas ganharam de presente no jantar de encerramento. Então, olha só, primeira base bíblica que eu quero colocar para nós. Gênesis, capítulo 17 e versículo 15, que diz assim: Deus também disse a Abraão: não chamarás mais tua mulher pelo nome de Sarai, princesa, mas Sara será o seu nome. Continuamos. Porque eu a abençoarei e te darei um filho dela. Eu a abençoarei e ela será mãe de nações. Ó, o que antes eu falei multidões, né? Nações. Reis, olha só que forte. Reis de povos sairão dela. Então, realmente, é muita gente, tá? Então, Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu e disse em seu coração: há um homem de 100 anos, há de nascer um filho, e Sara há de dar à luz com 90 anos. Gente, não foi só Sara que riu. Abraão também deu uma risadinha. Depois nós vamos ver o que é que o riso produz em nós. Abraão disse a Deus: que Ismael possa viver diante do meu rosto. Gente, o pai da fé, sendo agraciado por uma promessa de Deus, no mesmo instante em que ri-se no coração dele, tipo, que impossível isso. E ele diz o quê? Ao mesmo tempo que ele entende que Deus está querendo trazer uma promessa, dar a ele algo, ele está dizendo: que viva Ismael diante do meu rosto. Ele duvida. Eu vou falar algo forte. Na cara de Deus. Mas não tão forte quanto as nossas próprias atitudes. Quantas vezes o Espírito Santo fala ao nosso coração, fala ao nosso ouvido, porque tem pessoas que ouvem. Eu ouço. E a gente faz uma pergunta de forma negativa, ou a gente realmente, de forma imperativa negativa, se posiciona como Abraão: que viva Ismael perante o meu rosto. Deus está dizendo: eu vou te dar o filho da promessa. E ele diz que vive Ismael. Ismael era filho da promessa? Não. Ismael foi um filho feito na força do braço. Ismael foi um filho que Sara tentou ajudar a Deus, para que Deus pudesse cumprir a promessa que tinha feito a Abraão e a Sara, porque Agar era serva de Sara. Olha só. Deus disse, 19, na verdade, Sara, Deus fala de novo, porque lá em cima Deus já tinha falado que ele ia abençoar ela no versículo 16. Então Deus disse, na verdade, é Sara, tua mulher, que te dará um filho, a quem chamarás de Isaque. Isaque, que significa riso. E com ele, eu firmarei minha aliança, como uma aliança perpétua, da sua semente depois dele. Abraão foi um objeto de transformação da própria vida de Isaque. Foi um objeto que Deus usou para que se cumprisse o que Deus prometeu a Abraão: farei de você pai de multidões. Vocês estão entendendo que Deus vai te prometer. Deus vai gerar sonhos em você, em mim. Deus vai trazer para nós uma promessa, assim como ele acabou de trazer aqui a Abraão, do versículo 15 ao versículo 19. Mas talvez não seja a Andréa Machado que vá desfrutar dessa promessa, mas será o Davi Machado, o Jordã Machado e o Rafa Machado, que também são que também são Andréia Machado, que irão desfrutar da promessa. Vocês estão entendendo? Andréia, como assim teus filhos? Eu sei que, né, tu é mãe deles e tal, mas por que tu está dizendo que os teus filhos que vão desfrutar? Por que Isaque que desfrutou? Porque os filhos
são partes integrais dos pais. Quando Deus promete algo para você, se posiciona, porque se você se posicionar de forma positiva, os teus filhos vão colher dessa promessa. Agora, o contrário, minha amiga, também é verdadeiro. Se você não se posicionar, da mesma forma, teus filhos colherão do teu mau posicionamento. E isso é muito forte. Ou seja, segunda chave do dia. Deus irá trazer sobre a vida dos teus filhos o que você escolher. As alianças que você fizer. E se ele não for conduzido pelo Espírito Santo, se não for uma mulher ou um homem de Deus que tiver o poder do Espírito Santo direcionando a vida deles, muito provavelmente eles vão colher das tuas más escolhas. Faz sentido? É assim que funciona. Vamos para o próximo, que é no capítulo 18 de Gênesis, e o versículo 15. Olha só, esse é lindo, é a continuidade do que nós estamos falando aqui. Sara diz assim, ó, negou dizendo, não ri porque temeu. Eu vou ler no começo, espera aí, só um pouquinho. Ó. Começa no 11, por gentileza, tá? Capítulo 18, versículo 11, só para a gente entender todo o contexto, tá? Mas o versículo principal é o 15, tá? Então, vai lá, 18 e 11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados de idade. A Sara já havia cessado o costume das mulheres jovens. O que é isso? Ela já tinha encerrado o ciclo dela menstrual, que é o ciclo de frutificação da mulher. Ou seja, Andréia, ela não podia mais engravidar? Exato. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo, terei ainda prazer, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. Primeiro que eu acho esse versículo maravilhoso, porque ela se refere a Abraão de meu senhor. Meu Deus, Andréia, que mulher submissa. Submissa e obediente à palavra do Senhor que está no céu. Eu acho lindo isso. Sabe por quê? Não é porque ela está chamando o marido de Senhor, é porque ela está cumprindo um princípio. A Bíblia fala em Efésios 5, do 23 ao 24, 25, agora não me falha a memória, mas ela diz assim, ó, esse versículo diz, mulheres, em tudo sejais submissas a vosso marido, como também vocês são a Deus. Então, quando ela chama Abraão de Senhor, é porque ela ama tanto a Deus, ela estima tanto a Deus, ela tem Deus tanto como Senhor. Vou trocar essa palavra Senhor. Ela tem Deus tanto como o amo da vida dela, que ela atribui a Abraão o mesmo amor, a mesma dedicação e o mesmo respeito. Por isso que ela viveu as promessas de Deus, porque ela era uma mulher que guardava princípios. Ela amava o marido, submissa ao marido, se sujeitava ao marido da mesma maneira, inclusive com palavras, de que ela era submissa a Deus. Tá aí uma grande chave para a nossa vida. Se você está vendo que não está desfrutando do teu casamento da maneira como você poderia, que tal guardar esse princípio? Começa a guardar só esse princípio. Ai, Andréia, vou falar que nem a tua avó agora. Dura coisa me pediste. Minha avó falava isso, gente. Ai, dura coisa me pediste. Polaca, gaúcha. Dura coisa me pediste. A palavra de Deus diz que ele não pede para nós coisas além do que nós podemos suportar. Então tenha certeza que se você destinar o teu coração a fazer isso, você vai viver não só abundância no teu casamento, mas tudo ao teu redor vai transformar, porque foi assim comigo. A minha transformação, ela começou quando eu entendi que eu não precisava gostar de ser submissa ao Jonas, eu só tinha que fazer. Ponto. Isso foi há 8 anos atrás, e Deus transicionou a minha vida. Eu não sou mais a Andréia de 8 anos atrás. Realmente, eu não sou. Eu não sou. Continuando. 13. O Senhor disse a Abraão, por que Sara riu dizendo, na verdade darei à luz depois de já haver envelhecido? Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Então, quando as pessoas dizem esse versículo,
Acaso há algo impossível para Deus? Está aqui. Está aqui, ó. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Né? No tempo determinado, voltarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Ó, a promessa de Deus. Ó, no tempo determinado, voltarei a ti para esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Deus prometeu que ele ia voltar para conceder Sara isso. Andréia, por que Deus não concedeu já para ela ali naquele momento? Porque depois a gente vai ver lá na frente, tá? Mas aqui Deus está dizendo que ele vai voltar ainda para entregar. Eu conjecturo no meu coração aqui, eu e o Espírito Santo, que é porque ambos duvidaram da promessa. Deus queria dar um tempo de cura, não de cura no sentido de curar algo, mas de cura no sentido de amadurecer, de ter intimidade para confiar, ter fé de que essa promessa era verdadeira. Deus nunca irá cumprir em ti algo que você não tem fé nele que ele possa realizar. Entendeu? Porque Deus disse aqui, no tempo, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Porque, André, quem é que está falando isso? Deus, através de um anjo que visitou a vida de Abraão. Eles desceram e fizeram uma conversa com Abraão. Aqui, ó, face to face, cara a cara. Ele entrega a promessa. Lá na frente, Abraão diz que viva Ismael perante o meu rosto. E continua descrentes no versículo do capítulo 17. No 18, continua descrente. Eles estão se apoiando na velhice dos dois. Aí, depois do 18, estão se apoiando o quê? Nas regras de Sarai, porque era Sarai na época, que não tinha mais. Ou seja, Deus, primeiro que nós somos velhos. Segundo, seguinte, ó, Sara não tem mais regra. Ela não é mais fértil. Aí Deus diz, ó, para fazer cumprir a minha palavra, já que vocês não estão acreditando, no tempo determinado eu voltarei por esse tempo da vida de Sara e ela terá um filho. Então Deus estava esperando um tempo de cura da própria fé deles, para que a promessa fosse cumprida. Porque Deus não faz nada daquilo que nós não confiemos nele de todo o nosso coração. Faz sentido essa palavra? Meu Deus, Andréia, da onde que vem isso? Da onde que tu tira esse significado? Intimidade com o Pai. A gente tira do secreto. Tá, meninas? Essa é a maior chave que eu posso trazer para vocês hoje. Aqui já trouxemos 3. Mas a maior é a intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, você não precisa ser conduzida por ninguém, a não ser por Deus mesmo. 15, versículo 15, onde eu queria chegar. Sara negou dizendo, não ri porque temeu. Ele disse, não digas isso, porque tu riste. Ó, Deus corrigindo. Meu, Andréia, que vergonha de Sara. E quantas vezes Deus te corrige? Será que tu fica com vergonha? Eu antes não ficava, achava que era a minha mente falando comigo mesma de mim própria. Tipo, meu Deus, André, que comportamento. Nada a ver. Eu sou assim. Eu sou assim, sanguínea colérica. Ai, quem não quiser, que não coma, sobra mais pra mim. Os incomodados que se retirem. E o Espírito Santo batendo a porta. Muda, Andréia. Muda, Andréia. Não fala assim, Andréia. Tenho coisas maiores para você, mas eu preciso lapidar você. Aceita a minha repreensão, porque eu sou teu pai. Eu amo, eu corrijo aqueles a quem eu amo. É isso que a palavra do Senhor fala. E olha aqui, ó, tem um exemplo claro. Deus tinha uma promessa para cumprir através da vida de Abraão e Sara. Mas eles não só duvidaram, como temeram. Abraão riu lá no início. Um riso tipo, nervoso. E Sara que riu e tipo, eu acho que Sara negou essa questão, porque eu acho que ela deve ter feito uma coisa assim, ó, tipo bem mulher.
quando tá sozinha, vem aquele pensamento, no caso, ela ouviu, né? Ela ouviu o anjo falando com Abraão lá fora, ela ouviu de dentro da tenda. E ela fez tipo, né? Deve ter passado até a mão no cabelo. Né? Tipo, eu não, olha aí, a velha, tô caindo dos pedaços já, não tenho nem mais as regras. Né? Mas é isso que Deus faz, né? É isso que Deus faz. E Deus muda o nome de Sara. Meu Deus, Andréia, Deus mudou? Gente, Deus muda o nome de Sara e muda o nome de Abraão. Deixa eu falar para vocês o porquê disso. Olha só. Yahvé, em hebraico, se escreve Y-H-W-H. Y-H-W-H. Andréia, não é Y-A-W-E-H? Não, isso é o português. O português brasileiro. Em hebraico é Y-H-W-H. No hebraico, Sarai significa minha princesa. E Abraão, que na verdade, perdão, era Abrão, significa pai exaltado. Quando Deus, porque Deus tirou de Sarai o I e colocou o H. E Abraão, ele aumentou, colocou uma letra a mais. No português é um A a mais, mas no hebraico é um H a mais. Tanto a estrutura do início como a estrutura do final, YH, uma sílaba, WH, outra sílaba, ambos terminam com H. O nome do Senhor, Yahvé, o H significa sopro divino, o H. Significa o quê? O Ruach. Quando Deus muda o nome de Sara para Sarah e de Abraão para Avram, porque em hebraico ele é A-V-R-A-H-A-M, Deus coloca o sopro de vida dele no final da vida de Sara e ele coloca o sopro de vida dele no meio da vida de Abraão. Deus muda o nosso nome através da nossa mente, que vem através da intimidade com ele, quando o conhecemos. E ele coloca ele próprio inserido em nós. Esse H, sozinho, em hebraico, ele se lê, né? Rei. E esse H, que foi colocado no nome de Sara e de Abraão, vem do nome do próprio Deus. Sopro da vida de Deus. Presença de Deus. E algo a mais que eu fui pesquisar e eu encontrei, esse H também significa capacitação. Por que Sara e Abraão precisavam de capacitação? Eles precisavam da capacitação que vinha do próprio Deus para gerar o filho da promessa. Porque eles não conseguiram quando Deus foi falar. Então, Deus mudou o nome deles. Porque quando Deus tem algo para realizar na tua vida, viu? Não importa. Não importa o que vai acontecer. Porque o que ele tiver que fazer, ele vai fazer para que a promessa dele se cumpra na tua vida. Então, amiga, presta bem atenção. A escolhida não tem escolha. Se Deus precisar mudar o teu nome, ele vai mudar. Se Deus precisar mudar o teu círculo de amizades, ele vai mudar. Se Deus precisar de mudar toda a sua vida, retirar você de lugares aonde você está entendendo que são zonas de conforto, que você já está muito bem habituada ali, ele vai fazer, ou você sai de lá, ou ele te expulsa, ou ele vai fazer aquela zona de contato, aquele espaço geográfico simplesmente desaparecer.
alguma coisa Deus vai fazer. E ele vai fazer qualquer coisa para que você se alinhe à vontade dele. Abraão e Sara duvidaram da promessa. Deus colocou o próprio sopro de vida dele, a capacitação divina, alterando o próprio nome deles para gerar o filho da promessa. Eu vejo Deus em toda essa história. Quantas justificativas eles colocaram para não confiar, para duvidar? Eu acho que eles tinham medo. Porque o medo precede a dúvida, tá? Pode olhar aí para dentro das tuas circunstâncias. Quantas vezes você gostaria de ter feito algo e você não fez porque você teve medo? E daí você paralisou. Te deu medo, gerou dúvidas e você paralisou. Não é assim que funciona? É assim. Só que ao invés de nós termos medo, que o medo, André, mas como é que eu faço para não sentir medo? Amiga, o medo vai vir, medo é sentimento. Sentimento virá. O que não pode vir é o que vem desencadear depois. A dúvida, o estresse, não só o ninho de passarinho, mas também a família do passarinho morando na tua cabeça. Conhecem essa história? Satanás vem e coloca um galinho na tua cabeça, de dúvida, como simbolizando uma dúvida. De repente ele vem e traz outro galinho. De repente ele vem e traz quando você vê, tu tá com um ninho na sua cabeça. Vou pegar essa flor aqui só para representar, tá? Ontem eu tirei ela, que eu acabei deixando ela um pouquinho sem flor. Ó, de repente quando você vê, você tá com um ninho aqui na sua cabeça. E tu continua com dúvidas. Continua com questionamentos. Aí o Espírito Santo vem e diz assim, olha, quero fazer isso com a tua vida, mas daí você pega de novo aquele ninho que Satanás já colocou, ó, tantas dúvidas, tantas dúvidas, tantas dúvidas, tantas dúvidas. Quando você vê, você não tá mais com um ninho na tua cabeça. Você já tem uma família de passarinho morando, ó. Eles já são quase dono desse terreno, esse espaço geográfico aí na sua cabeça. Então, amigas, o medo vem. Só que eu preciso o quê? Tomar do poder da palavra de Deus sobre a minha vida. E entender que ele não pode fazer um ninho na minha cabeça. Porque isso vai gerar a dúvida. E a dúvida vai me paralisar. E a paralisia é muito difícil sairmos de dentro da paralisia. Nós precisaremos de muita força, de muito discernimento do Pai e alguém junto conosco. Porque sozinha, simplesmente assim, vou sair. Não, quando eu decidir, eu vou sair. Infelizmente, não funciona assim. A mente é um campo de batalha. E da batalha, simplesmente você não pode sair, você não pode deserdar, você não pode simplesmente, quero sair, agora eu vou sair. Não é assim que funciona. Então, a gente precisa combater o medo, combater as dúvidas, e com isso a gente combate o medo. O riso de Sara, tanto quanto o riso de Abraão, foi um sinal de dúvida. Por que, Andréia? Ela sentiu medo? Eu acho que ela sentiu. Eu acho que ela se viu tão incapaz que deu medo. Foi aquela historinha, aquele teatro que eu fiz antes ali. Será, meu Deus? Eu já velha desse jeito? Acho que eu não vou dar conta. Acho que ela estava pensando assim, ó. E se eu não der conta e os outros olharem para mim e virem que eu fracassei? Quantas de nós, né? Deus coloca algo no teu coração e você fica pensando nos outros. E se os outros virem que eu vou fracassar, abençoada, Deus te escolheu, trouxe um projeto, um sonho do coração dele para o teu coração, e você tá pensando nos outros? É sério? Eu tô falando de Deus. Eu tô falando do Todo-Poderoso. Eu tô falando do Soberano, que é Pai de todo mundo, e ele parou e fez algo especial para você, chegou ao teu coração através da boca dele próprio, e você tá pensando nos outros. Ei, muda a tua mentalidade. Que tal quando Deus trouxer algo no teu coração, você fala, Pai, senta aqui comigo, eu vou pegar um papel e uma caneta, Pai. Você me fala, como é que nós vamos fazer isso? Porque eu quero, eu estou disponível, Senhor. Como é que nós vamos fazer isso? Que tal você buscar em jejum e oração?
Que tal você parar de ter medo, gerando dúvidas na tua cabeça? Que tal de verdade você começar a acreditar que Deus faz todas as coisas e que para ele não existe coisa demasiadamente impossível de realizar? Vamos parar de ser de mentira, amigas, vamos ser de verdade, porque Sara conhecia Deus, Abraão andava com Deus, mas mesmo assim, eles não acreditaram na primeira vez que Deus trouxe a promessa. Deus teve que esperar um tempo de cura, de maturidade, para que eles pudessem realmente o quê? Absorver, que eles pudessem amadurecer essa ideia e tipo, não, realmente Deus pode. Você sabe qual que é a distância entre Deus te falar algo que ele vai fazer na tua vida e ele cumprir? A velocidade da tua crença nele, a velocidade da tua fé, o quanto que você acredita que ele é Deus. Ele não é homem, ele é Deus. André, mas é que às vezes eu não vejo o que Deus está fazendo na minha vida. Que tal você parar com esse pensamento negativo? Que tal você parar de aceitar as mentiras de Satanás e você trazer sobre a tua vida, se Deus falou, ele fará. Eu não estou enxergando, mas se Deus falou, ele vai fazer. Porque é esse o comportamento de uma mulher de Deus. E todas nós somos aqui mulheres de Deus. Próximo e último embasamento da palavra aqui sobre a vida de Sara. Diz assim, Gênesis 21, do versículo 1 ao 9, tá? Ao 9. Diz assim, o Senhor visitou Sara, olha aí, como tinha dito, e fez-lhe como tinha falado. Deus não prometeu ali atrás, no versículo 14, ele disse, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? No tempo determinado, voltarei a ti, por esse tempo da vida, e Sara terá o filho. Deus fica esperando pacientemente a nossa maturação. Eita! Como Deus é maravilhoso. Ele espera. Ou ele chega e diz, vou te dar um presente. Ah, Deus, eu duvido que tu vai dar. Não, faz o seguinte, então. No tempo determinado, eu volto e vou te dar esse presente. Gente, eu acho, sei lá, no meu coração, tá? Eu acho que aquele dia que ele chegou e disse assim, ó, Sara vai dar à luz, eu vou dar um filho para ela e tal, tal, tal. E você vai ser pai de multidões. Eu acho que se ele tivesse aceitado na hora, eu acho que Sara teria gerado na hora. Sabia? Mas ela duvidou. Só que Deus cumpre. Então, no capítulo 21, ele diz, o Senhor visitou Sara. Foi divino. Foi divino. Na outra mulher que nós estudamos, que foi Eva, no capítulo 4 e no versículo 25... Deixa eu só pegar aqui. 4 e 25 diz assim, ó. Tornou Adão a conhecer intimamente sua mulher. Ela deu à luz a um filho e se chamou Sete. Agora, isso foi com Eva. Adão tornou a conhecer a sua mulher. Mas aqui, o Senhor visitou a Sara e deu a ela o que ele tinha dito. Foi divino. 2. Sara concebeu e deu um filho a Abraão em sua velhice no tempo determinado, sobre o qual Deus lhe dissera. Abraão chamou o filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, de Isaque. Isaque significa riso. Riso, tá? Abraão circuncidou seu filho, Isaque, em seu 8º dia de vida, como Deus lhe havia ordenado. Essa é a aliança perpétua com os judeus, tá? Os messiânicos, eles não fazem mais. Mas o judeu ortodoxo, ele ainda continua praticando a circuncisão dos meninos ao 8º dia de vida, tá? Andréia, qual que é a diferença? O judeu messiânico, ele acredita no Messias, em Jesus Cristo. Ele é uma espécie de cristão, tá? Ele acredita na Bíblia, acredita em Jesus. Mas o judeu ortodoxo, ele ainda acredita só na Torá. Ele não acredita em Jesus como o Messias, como o Filho de Deus que veio para nos salvar. Ele acredita que Jesus foi um profeta, um homem iluminado, mas não o Messias. Ok? Mas um dia Jesus vai voltar e vai cair das escamas dos olhos deles e eles verão Jesus como o Messias, como verdadeiramente ele é, o Filho de Deus, o nosso Salvador.
Versículo 5. Abraão tinha 100 anos quando lhe nascera Isaque, seu filho. Sara disse: Deus me fez rir, e todo aquele que ouvir rirá comigo. Gente, eu fui pesquisar se o riso, independente, em qualquer circunstância, se o riso produz em nós a mesma coisa, tá? E eu achava que não. Porque, na verdade, um riso que tu fica um riso de pensamento, tipo, negativo. Vou tirar meu óculos para vocês entenderem. Ó, tipo um riso assim, ó. Né? Um riso duvidoso, né? Um riso de nervoso, tipo. Né? Ou então um riso tipo, oi, amigas, bom dia, que bom que vocês estão aqui, né? Gente, eu achei que não produzia a mesma coisa. Para minha alegria, para minha surpresa, o riso, ele libera os 4 mesmos hormônios. 4! Andréia, e se eu não tiver com vontade de sorrir e eu fizer assim, ó? Façam vocês. Vocês estão produzindo agora aí os 4 hormônios. Eu vou falar o que vocês acabaram de receber aí no cérebro que caiu sobre a corrente sanguínea de vocês. Endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina. Olha só, a serotonina, ela é estabilizador de humor. Estabilizador de humor. A endorfina, ela endorfe. O que é isso, Andréia? Do latim, significa analgesia. Ela traz um analgésico, ela é um analgésico natural. Ou seja, ela te traz aquela sensação de leveza, tá? A dopamina gera prazer. Por isso que tem muitas pessoas que ficam aí nas telas, né? Nem tô com meu celular aqui. Que ficam nas telas aqui, ó. Né? Hoje em dia existe até uma expressão, estou endorfinada. Eu convido vocês a estarem endorfinada com isso aqui, ó. Isso aqui produz uma endorfina, amigas. Vocês não têm noção. Depois eu vou compartilhar no grupo do Zoe Oficial um vídeo sobre o que é que isso produz em nós, como é que nós nos sentimos, o que acontece com o cérebro quando você lê a Bíblia, tá? Porque eu fui curada de muitas dores e de muitas doenças emocionais lendo a Bíblia. E ninguém lia comigo, a não ser o Espírito Santo. Ninguém me ensinou a Bíblia, a não ser o Espírito Santo. Eu nunca fiz teologia. Eu comecei a fazer um curso de teologia, mas eu queria mais profundidade. Foi o Espírito Santo que sentou e me ensinou a estudar a Bíblia. Então, se eu posso, todo mundo pode. Então, a endorfina, ela é um analgésico natural, ela traz leveza. E quando você lê a Bíblia, é isso que acontece, tá? Tá? Dopamina gera prazer. Ou seja, em uma situação de recompensa. Ela traz recompensa. E a ocitocina, ela é o hormônio, o mesmo hormônio que nosso cérebro produz quando a gente abraça. Quem já fez mentoria individual comigo, sabe que eu recomendo o abraço. O abraço dos 30 segundos. Sem falar nada. E aqui eu tô trazendo para vocês algo muito precioso para vocês fazerem, tá? Faça com o seu filho, faça com o seu marido, faça com a sua mãe, faça com todas as pessoas que você ama e faça com todas as pessoas que você ainda não tem um relacionamento gostoso, mas que você quer gerar. Pede licença. Disposta a te dar um abraço? E diz, ó, esse abraço é diferente. Nós vamos ficar abraçada por 30 segundos e vamos aproveitar esse momento. Sem falar nada. Vocês não têm noção do que é que vai acontecer no relacionamento dessas duas pessoas. Faça isso durante 21 dias. Um abraço de 30 segundos por dia. O Rafa ama. Ele já chega assim. Já se pendura, né? Que adolescente gosta de se pendurar, né, Josi? Eles vêm e já se penduram. E ele fica ali. É uma delícia, tá? Então, podem fazer o ritual do abraço. 30 segundos, ó. Sem falar nada. Ok? Então, é isso que o nosso cérebro excreta, ou melhor, secreta. Não, excreta. Excreta no sentido de sair, né? É isso?
Me ajudem. Produz. Pronto. Melhor. Depois eu vou olhar esse verbo. É isso que o nosso cérebro produz, tá? Quando nós rimos, sorrimos, gargalhamos. Né? Então, ria mais, mulher. Sorria mais, mulher. Né? Ai, André, mas fica ruga, gente. Se fica ruga, para mim ficar feliz, para mim ficar endorfinada, analgesiada, gerar prazer, para mim estabilizar o meu humor, eu vou sorrir. Depois a gente faz botox, vai lá na luz, sei lá, a gente faz botox, tá? A gente fica linda, tá tudo certo, tá bom? Vamos continuar. Aí diz assim, nós estamos lá no 7, versículo 7, tá? Versículo 7. Ela acrescentou, quem diria, olha só a Sara se achando, gente. Quem diria a Abraão, Sara lhe daria, aliás, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Gente, quantos filhos ela teve aqui? Solo uno. Mas ela já estava se achando tão agraciada por Deus que ela assumiu o papel dela, conforme Deus tinha mudado o nome dela, que não era mais Sarai, não era mais minha princesa, não significava mais um adjetivo de posse. Sara significa princesa, princesa no sentido completo, deixa eu pegar aqui bem certinho, princesa nobre. Uma princesa nobre que gera, ela é a mãe de quê? De reis. Ela é a mãe de nações. Então, Sara aqui toma posse do que Deus tinha falado lá atrás, de que ela seria a mãe de multidões. Olha só, gente. Por isso que a gente precisa ler a palavra com o Espírito Santo, ó. Convida ele. Senta aqui comigo, Espírito Santo, me ensina. Ó, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Não, André, mas está falando de Ismael. Não, ela não amamentou Ismael. Ela nem cuidou de Ismael. A Agar não deixava chegar perto. Porque dei-lhe um filho na minha velhice. Dei-lhe um filho na minha velhice. André, ela falou, daria de mamar a filhos. Ela estava falando dela como uma mãe espiritual. Ela assumiu a promessa de Deus, o papel dela de mãe de multidões, mas ela sabia aqui, ó, porque eu dei-lhe um filho na minha velhice. Só que através desse filho, Deus tinha falado que o quê? Lá no capítulo 17, que através desse filho Deus faria uma aliança perpétua. E através desse filho, veriam todas as outras multidões, todas as outras nações, todos os outros reis, como de fato vieram, né? Versículo 8. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia... o 8, perdão. O menino cresceu e foi desmamado. Então, Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, zombava de Isaac. Ok, até aí. Eu quero falar primeiro sobre o versículo 8. O menino cresceu e foi desmamado. Eu fui procurar dentro da cultura hebreia, tá? Da cultura judaica, mas nesse caso aqui é hebreia. As crianças são desmamadas dos 2 aos 5 anos, tá? As crianças são desmamadas dos 2 aos 5 anos, tá? Alguns teólogos defendem a ideia de que Sara tinha desmamado Isaac aos 8 anos de idade. O que me faz eu, Andréia, acreditar que sim, primeiro, foi o único filho, era o filho da promessa, Sara estava se sentindo, ela deu um banquete quando ela desmamou, viu? Ali em cima, no início do capítulo 21, vocês veem assim que Sara deu um banquete quando ela gerou a Isaac? Só vou dar uma abraçadinha aqui, não. Vocês veem ali que Sara deu um banquete quando ela gerou Isaac? Diz ou não diz? Não diz, né? Não diz. Mas Sara diz aqui, ó. Então, no 8, o menino cresceu e foi desmamado. Então, Abraão fez um banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Sabe o que significa isso? Eles estavam
honrando, adorando a Deus. Porque Deus não só te faz a promessa, Ele te capacita e te dá o alimento necessário para que a promessa permaneça de pé. Deus não só gerou o filho da promessa, Deus não só deu Isaque a Abraão e a Sara, mas ele susteve o corpo de uma mulher de 90 anos para amamentar o filho durante 8 anos, todos os dias da vida dessa criança, trazendo o sustento da promessa. Então, o que Deus te prometeu e o que Ele tem para entregar na sua vida, não te preocupes. Ele vai sustentar a promessa. A tua parte é confiar que Deus é Deus para sustentar aquilo que Ele te prometeu. E não duvidar. Tá aqui. O porquê que Sara e Abraão fizeram um banquete no desmame e não um banquete no nascimento. Só que no versículo 9, diz que Sara viu que Isaque estava zombando que Ismael zombava de Isaque. O que me deixa realmente afirmativa ao lado desses teólogos que dizem, teólogos cristãos, tá? Que dizem que Isaque foi desmamado aos 8 anos de idade. Ou seja, as crianças, né? Tipo, meu Deus, ainda mama no peito. Você ainda mama no peito. 8 anos. Eu vejo assim, todas as criançadas, gente, tipo assim, ele lá. 8 anos mama no peito. Mal sabia Ismael que Isaque era o filho da promessa. Não importa o que os outros falam ao teu respeito. Não importa o que os outros apontam ao teu respeito. Não importa o que os outros pensem ao teu respeito. O que eles estão falando das tuas atitudes, das tuas decisões, dos teus posicionamentos. Um dia, Deus vai mostrar para todo mundo, não por você, mas por Ele, para que o nome dele seja exaltado. A razão pela qual você se posicionou daquela forma, você fez aquilo, porque no teu coração e no coração de Deus, você e Deus, vocês sabem o porquê você se posicionou daquela forma, porque você foi obediente ao Senhor. E um dia, amém. Verdade, Cíntia, o Salmo 1 é poderoso, verdade. Eu tive um tempo que eu caminhei só com o Salmo 1, tá? Foi final de 2023, não, metade de 2023, Cíntia. Eu só caminhei com o Salmo 1. Perfeito, perfeito. Eu fui ministrar para líderes nesse tempo. E para minha surpresa, essas líderes não sabiam nem o que tinha escrito no Salmo 1. Não sabiam. Não sabiam o que estava escrito no Salmo número 1. A Bíblia fala lá no Salmo 1, a Cíntia colocou aqui um comentário dizendo sobre que o Salmo 1 tem ajudado e fortalecido ela nesse quesito. Ele diz assim que é para a gente cuidar a roda dos escarnecedores e que nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que as nossas raízes não secam, que as nossas folhas não envelhecem, não secam, e no tempo certo nós vamos dar fruto. Mas não é fruto para os outros ver, nossa, olha o fruto dela. Não. São frutos dignos de arrependimento do nosso coração. O que significa isso, André? Frutos dignos da obediência. A obediência nos custa, tá, amigas? Só que foi isso que aconteceu na vida de Sara e de Abraão. No começo, a promessa foi tão absurda que eles riram-se. Eles duvidaram, eles tiveram medo. Deus deu um tempo para eles, para que eles pudessem amadurecer o coração nas promessas. E Ele sempre dá esse tempo para nós, tá? É difícil existir uma história onde que Deus promete e logo você aceita de primeira. Mas a gente deve ser assim.
Com o Espírito Santo de Deus, a gente começa a aprender a ser obedientes instantaneamente. Ele falou, tu vai lá e executa. Ele disse sai, tu vai lá e sai. Ele disse fica, vai lá e fica. Ele diz vai pedir perdão, mesmo que você não seja errada, porque a princípio, vai lá e pede perdão. Vai lá e se humilha. Por quê? Porque a nossa vida é regida por leis e princípios, normas. O mundo é regido por normas, dirá o mundo espiritual, Deus. Então, Sara e Abraão. Sara, nós estamos falando das mulheres. Ela foi um exemplo de fé. Não teve uma fé perfeita, como acabamos de ver. Mas ela, Deus, no tempo dela, porque Deus disse, ó, no tempo certo, eu vou voltar e vou fazer na vida de Sara o que eu prometi. Que tempo certo é esse? O tempo em que ela amadureceu, em que ela realmente confiou em Deus e ela pôde trazer a fé no Senhor e dizer, Deus, eu sei que tu podes cumprir. Demorou, tá, gente? Eu acho que até, pode ser que eu me engane, mas depois de qualquer coisa eu coloco lá no grupo. Mas eu acho que foi coisa assim de 14 anos, 12, por aí, tá? Que Deus demorou, que Deus levou para aguardar pacientemente o tempo, a maturidade, a maturação de Sara e Abraão para poder gerar nela o filho da promessa. Então, é isso que eu falei para vocês. Qual que é a distância entre a promessa de Deus e o cumprimento? É a condição da velocidade que você dá para a tua intimidade com Deus. Porque para nós confiarmos, a gente precisa ter intimidade. Amém? E essa é Sara, mãe de multidões. Deixa eu só ver o que mais que eu anotei aqui. Isso já falei. Então é isso. Tem algo aqui no nosso livreto que está escrito ali na caixinha, atividade de prática semanal, tá? Ali diz assim, ó, cultive a paciência. Escolha uma área da sua vida onde você está impaciente, seja carreira, relacionamentos, ou você está impaciente com o teu propósito. Acabei de falar para vocês aqui, né? Como é que Deus cumpre os propósitos dele em nossa vida? Quando nós temos intimidade com ele. Porque a intimidade gera confiança, que gera fé, que destrava o propósito. Ok? Vou falar de novo, para quem não conseguiu entender ou talvez quer anotar. A intimidade com Deus gera confiança nele. A confiança gera a fé. E a fé destrava o propósito. Intimidade, confiança. Fé, destravamento do propósito. Intimidade, confiança, fé, destravamento do propósito. Se não tem intimidade, se não tem secreto com Deus, se não tem tempo de qualidade com o Senhor, vai demorar. Vai demorar. Porque ele só vai entregar, ele só vai vir aqui, ó, no tempo certo, né? Ele falou aqui, ó. Ele falou, no tempo determinado, voltarei a ti por esse tempo da vida. E Sara terá um filho. No tempo determinado. E no capítulo 21, versículo 1 diz, o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez-lhe como tinha falado. Amém, amigas? Confiança no Senhor. A intimidade gera confiança, que gera fé, que destrava o propósito. E assim nós vivemos em Deus. E quer saber? Quando você tiver tanta intimidade com o Senhor, você não vai se preocupar com o propósito. Confia em mim. Você vai chegar num momento de intimidade com Deus que tu vai dizer assim, se Ele quer cumprir todas as promessas, Ele cumpre. Ele vai ser Deus na minha vida. Se Ele não quiser e que hoje Ele quiser alterar tudo, se Ele chegar para mim e disser assim, filha, eu vou alterar. Eu não vou cumprir nada daqueles propósitos que eu fiz com a tua vida, nada daquelas promessas. Eu só quero você no secreto comigo, eu só quero você me adorando, eu só quero você cuidando da tua casa, dos teus filhos, do lar, eu só quero você estudando a minha palavra, eu só quero você aí no meu secreto. Eu digo sim, amém, glórias. Ele vai continuar sendo Deus. André, mas Deus pode mudar? Se for para o nosso maior bem, sim, Ele muda. Tem tantas histórias na Bíblia que diz que Deus muda. Deus muda, mas quando é para melhor,
Não é nunca para o pior. Amém? Eu já falei 3 amém. Terminar e não termina, né, Jéssica? Durante a semana, conscientemente confie no tempo de Deus e ore antes de tentar ajudar as coisas a acontecerem por si mesma. Lembrem-se, amigas, nós precisamos batalhar em nossa mente. Nós precisamos intimidade, fé, destravamento e propósito. Intimidade, confiança, fé e destravamento do propósito, Noi. Intimidade e confiança, que a intimidade gera confiança em Deus. Aí a confiança em Deus gera fé na promessa. E daí, tendo fé na promessa, eu vou orar minhas palavras, minhas atitudes, minha visão vai começar a ser outra, vai desenvolver para um outro nível. E daí, destrava o propósito. Mas quando tu chegar nesse lugar, tu nem vai se preocupar com o propósito, vai acontecer naturalmente. E como eu estava falando aqui, se Deus quiser mudar, Ele muda, e você, tipo assim, tu vai estar num lugar tão celestial, tu vai estar num lugar tão maravilhoso, que, tipo assim, tu não vai se preocupar com a promessa, tu vai, tipo assim, com o propósito. Tu vai lá e dizer, se Deus fizer, Ele é Deus, se Deus não fizer, continua sendo Deus, e amém, eu sou feliz nele. Ponto. Você adquiriu todas as características da identidade de filha amada de Deus. Você não se preocupa mais. Deus só faz. E você não se preocupa se Ele vai cumprir ou não, não importa. Se ele mudar de ideia ou não, não importa. Amém? Vamos orar, amigas. Aqui atrás, quem tem a cadernetinha, tem um roteiro de estudo diário, tá? São 7 dias. Você pode começar a estudar hoje o primeiro dia. 2, 3, 4, 5, 6, o 7. Vai cair no domingo, se você quisesse fazer sábado e domingo, geralmente é prática, tá? E terça-feira que vem, nós vamos estudar Raabe. Raabe faz parte da genealogia de Jesus. Mas André, ela era prostituta. Então, ela era tataravó de Jesus. Pois é, minha gente. Jesus escolhe realmente aqueles que não são, só para confundir as mentes humanas que dizem que não dava. Ei, Jesus maravilhoso. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por quem tu és. Tu és perfeito em tudo que tu fazes. A tua palavra é vida, é escudo, é paz, é sustento, é alegria. A tua vida, Senhor Jesus, a tua palavra, Senhor, traz vida à nossa vida. Nós te amamos, ó Pai, e te pedimos, ó Deus, que cada palavra dessa que o teu Espírito Santo ministrou no nosso coração, fique selada, guardada, armazenada e para sempre, Senhor, vivendo em nós, trabalhe em nós, Jesus, de acordo com a tua vontade, e que possamos, ó Pai, ter intimidade contigo, produzindo, Senhor, confiança em ti, conhecimento da tua pessoa, ó Deus, como é bom te conhecer, quão maravilhoso tu é, quão perfeito tu és, ó Deus, o quão desejável tu és. Obrigado, Senhor, por mais essa terça-feira, e que essa terça-feira, ela seja uma terça-feira diferente em nossas vidas. Que o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, eu abro o meu coração, Senhor, mais uma vez nessa manhã. Eu abro todo, Senhor, os meus pensamentos, minhas emoções, e te peço, Espírito Santo, possui a minha vida por completo. Possui a vida dessas mulheres por completo, Senhor. Nós não queremos, Senhor glorioso, simplesmente sermos visitadas, mas nós queremos ser possuídas, somos propriedades tuas, Senhor. Esteja na nossa vida, e que o teu amor, a tua paz, Senhor, reine em nós e aonde nós estivermos. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amigas, alguém tem o celular aí perto e pode fazer um print ou uma selfie depois, uma foto e depois me encaminhar? Que de verdade, não sei nem onde que tá meu celular. Alguém fez? Depois, então tá, Carol fez. Depois ela posta lá, marca, e daí a gente pode compartilhar, tá bom? Beijo, amo vocês e Jesus, até terça que vem. Tchau, tchau, tchau.